Sua visão é diminuída ainda? Você vê um pontinho escuro ou um monte? Mas e aí, zerou o grau? E ele perguntou quanto eu paguei. Oi, gente! Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui para fazer aquele vídeo respondendo as perguntas a respeito da minha cirurgia refrativa. Se você ainda não assistiu a minha cirurgia, os dois vlogs que eu postei, vai estar aqui linkado no card. Como que foram os dias, né, de exames, da cirurgia em si. Eu falei também sobre como eu me senti nos dias seguintes, né, na retirada da lente, o que aconteceu, se eu tive dor, se eu tive muita sensibilidade à luz. Então eu falo sobre tudo isso nesses dois vlogs e eu aconselho vocês a assistirem depois desse daqui. Então eu separei algumas perguntas que vocês deixaram no Instagram e também no último vídeo, né, que eu falei pra vocês deixarem. A Muriel Meira perguntou: oi, pode me falar sobre a sua cirurgia? Estou querendo fazer. Eu fiz a cirurgia refrativa e nessa cirurgia existem duas formas de fazer. Eu fiz o procedimento PRK, existe também o LASIK. O LASIK, ele faz um corte na sua córnea, levanta ela, coloca o laser e abaixa a córnea. Resumidamente é assim. Ela tem uma recuperação um pouco mais rápida do que a PRK, que foi a que eu fiz. Mas ela também tem um pouquinho mais de riscos do que a PRK. E também tem algumas contraindicações de você fazer a LASIK que a PRK talvez não tenha. A PRK, basicamente, o médico, ele raspa o epitélio da sua córnea, que é uma pelinha bem fininha assim que envolve a córnea, e aí ele aplica o laser. A minha cirurgia, particularmente, eu coloquei 16 segundos nesse olho e 20 segundos de laser nesse olho de cá. Depois que você raspa a córnea e aplica o laser, ele coloca uma lente de contato terapêutica e você fica com essa lente por 5 a 7 dias até cicatrizar esse epitélio. A recuperação é um pouquinho mais lenta, mas é uma cirurgia mais segura, segundo o meu médico, e era a que mais se encaixava no meu perfil. Aqui embaixo na descrição e aqui no card também, eu vou deixar o vídeo dessa cirurgia especificamente. O meu médico, ele filmou essa cirurgia com um outro paciente, eu acho que para fins didáticos, mas de qualquer maneira, vocês podem acompanhar qual foi exatamente a cirurgia que eu fiz e ter uma noção de o que eu tô falando na prática. Dentro dessa cirurgia PRK, temos também duas formas de fazer essa cirurgia. Uma delas é a forma convencional e a outra é a forma com o laser personalizado. Na cirurgia PRK convencional, você pega o seu grau, joga lá no computador e o laser calcula quanto de segundos ele vai ter que trabalhar na sua córnea. E na cirurgia PRK com o laser personalizado, eu nem levo o meu grau. Então é feito um exame do qual eles leem a minha córnea toda de forma como se eu tivesse com uma visão noturna, que eu acho que a córnea está um pouquinho mais aberta. Existe uma programação do laser para cada olho de cada paciente. Então a minha cirurgia ela foi só minha. A Muriel também fez outra pergunta. Mas e aí, zerou o grau? Eu assisti seus vídeos, obrigada por compartilhar. Muriel, muito obrigada por comentar. E eu até no último vídeo, no último vlog, não sabia ainda, né, se eu tinha zerado meu grau. Mas na última segunda, dia 8, eu fui ao meu médico e ele viu que não teve grau nenhum pra mim, então não teve resto de grau. Significa que eu não preciso usar óculos hoje. E por que eu falo hoje? Porque não existe uma garantia, sabe, de que eu não vou usar óculos nunca mais. Inclusive, quando eu ficar mais velha, talvez eu vou ter aquela vista cansada, como todo mundo tem. E aí eu vou precisar usar óculos de novo, mas no momento eu não tenho necessidade de usar nenhuma lente corretiva, nem de contato e nem de óculos. Próxima pergunta. O Adriano Oliveira falou o seguinte: afinal, qual é a sua acuidade visual? Adriano, obrigado por perguntar. E é o seguinte, antes da cirurgia, a minha acuidade visual, ou seja, a minha capacidade de visão com lentes corretivas, né, que seriam os óculos, era de 60% de visão nesse olho aqui, e entre 10% e 20% nesse olho aqui. Alguns médicos falavam 10, outros falavam 20, então eu acredito que seja algo em torno disso. E depois que eu operei, a minha acuidade melhorou um pouco, ela aumentou um pouquinho. Mesmo eu não estando usando nenhuma lente corretiva, eu consigo enxergar um pouquinho mais longe do que eu conseguia antes com os óculos.
Eu não sei exatamente os números atualmente, mas eu só sei que a minha acuidade melhorou um pouquinho, mas nada tipo tão significativo, porque eu ainda tenho a retina com cicatrizes. Se você não sabe do que eu tô falando, tem uma playlist toda aqui no card falando sobre a toxoplasmose, falando como que eu vivo com essa doença, o que que aconteceu. Então eu explico tudinho nesses vídeos. Antes eu tinha lesões na retina, miopia e astigmatismo. Hoje o único problema de vista que eu tenho, que no caso seria o mais importante deles, mas enfim, é a lesão na retina, lesões nas duas retinas, né, porque eu tenho nos dois olhos. Mas enfim, maiores detalhes tá lá na playlist, vocês podem acessar depois. A próxima pergunta é do Lucas Silva. Lucas, obrigada por comentar. E ele perguntou quanto eu paguei. Eu tenho plano de saúde e o meu plano, ele cobriria a maior parte dos exames e também cobriria a cirurgia convencional. Mas como essa cirurgia não é a cirurgia convencional, a gente passou para o plano de saúde como se fosse a cirurgia convencional. Quase todos os exames foram cobertos pelo plano e a cirurgia convencional também foi paga pelo plano. O que eu tive de despesa foi um exame específico que o plano não cobriria, que eu acredito que seja esse exame aí da personalização do laser. Ele custou R$250. E o outro custo que eu tive, que foi essa personalização propriamente, né, do laser, que custou R$3.000. Fora isso, eu tive custo de deslocamento, né, para a cidade que eu fiz a cirurgia, que é Goiânia. E também tive custo com colírios. A receita que eles me passaram foram para comprar 4 colírios e um remédio para dor. Eles me deram 2 amostras grátis e os 2 colírios eu comprei na farmácia junto com remédio para dor, junto com gaze, soro fisiológico e uma fita que gruda assim para eu colocar aquelas conchas, né, aquele tampão que vocês viram no último vlog. Então tudo isso na farmácia no dia deu aproximadamente R$156, mas algumas coisas, né, alguns colírios já acabaram, eu tive que comprar de novo, porque eu precisei continuar usando por mais tempo, né? A próxima pergunta é do Everton Eduardo Müller Ameno. Eu não sei se é assim que pronuncia, desculpa se eu pronunciei errado, mas muito obrigada por perguntar. A pergunta dele foi o seguinte: tem alguma notícia para melhora da visão por causa das cicatrizes da toxo? Tem novidades? Infelizmente ainda não temos novidades. Em relação à toxo, né, as cicatrizes da toxo na retina, não alterou em nada, então eu ainda continuo tendo as máculas na retina, eu ainda continuo sem enxergar 100%, a única coisa que foi curado no meu olho foi a miopia e o astigmatismo. Eles ainda estão tentando descobrir alguma cura com as células-tronco. A única coisa que eu sei é que eles ainda estão tentando fazer o transplante ou fazer o tratamento com célula-tronco, mas o nervo óptico, ele tem terminações nervosas. E essa que é a complicação de ainda não conseguir trabalhar com célula-tronco nesse tipo de tecido, né, nessa parte do nosso olho. Porque a célula-tronco em si, ela já faz bastante coisa em outras partes do nosso corpo, né, do corpo humano. Mas ali tem terminação nervosa e é isso que eles estão querendo aperfeiçoar e entender um pouco mais para conseguir fazer esse procedimento dar certo. Próxima pergunta foi da Lorena Monteiro Lima Ribeiro. Muito obrigada, Lorena, por perguntar. E ela perguntou qual é o meu médico e qual era o meu grau. Eu tenho vários médicos, então calma aí. Aqui na minha cidade, o meu médico é o Valdemir Fukuhara. É nele que eu vou todo ano, mas ele não faz cirurgia, e aqui na minha cidade nem tem o laser que faz essa cirurgia. Então, por isso, em Goiânia, eu sempre vou no Hospital de Olhos Limonge. A minha médica é a Juliana Limonge. Ela é especialista em retina e o irmão dela, ele faz essa cirurgia refrativa. Porém, ele não faz a cirurgia dentro do plano de saúde que eu tenho. Então, não era viável eu operar com ele. Por isso, eu fui indicada para um outro médico lá em Goiânia que fazia essa cirurgia pelo plano de saúde. Quem fez a minha cirurgia foi o Rodrigo Salustiano. E foi a primeira vez que eu fui nele, né? Foi direto pra fazer essa cirurgia. E eu não fazia nenhum tipo de acompanhamento com ele. Mas no final de tudo, né? Eu super indico o trabalho dele. Ele, puxa, foi muito
muito bacana, me explicou muita coisa, esclareceu muitas dúvidas que eu tinha e trabalhou super bem, eu acredito, né? Tanto é que deu tudo certo. Eu não sei se eu vou no Rodrigo Salustiano porque fica em outra cidade. Então, se eu for em Goiânia, eu prefiro ir na especialista em retina, que é atualmente o problema que ainda tenho no olho. E aqui em Itumbiara, talvez eu mude, apesar de eu amar muito o trabalho do Dr. Valdemiro, provavelmente eu vou mudar de médico porque ele não é um médico cirurgião. Então aqui na minha cidade tem um médico que é cirurgião e ele opera lá em Goiânia. Ele sai daqui para operar os pacientes para essa cirurgia refrativa lá em Goiânia. E eu não fiz com ele porque ele também não opera pelo plano. Então acho que ele chama Dr. William. E aí eu acredito que eu vou continuar indo no Dr. William, né, fazendo esse acompanhamento aí semestral. Em Goiânia vai ser a doutora Juliana Limonge e em Itumbiara provavelmente o Dr. William vai ser o meu médico. E da segunda pergunta aqui da Lorena, qual era o meu grau? Lorena, o último grau que eu tive foi 6 graus nesse olho e 7,75 nesse olho. Eu não sei se tinha grau de miopia diferente do astigmatismo, enfim, eu não me lembrava, não sei certinho, mas era bem alto. Próxima pergunta do Jorge Soares, acho que eu já respondi mais ou menos o que você perguntou, Jorge, mas ele perguntou assim: tenho uma dúvida se agora você passou a enxergar igual quando você usa óculos. Jorge, eu passei a enxergar um pouquinho melhor em relação a quando eu usava óculos. Então agora eu tô sem óculos, mas é como se eu estivesse enxergando com meus óculos, mas um pouquinho melhor. Então eu não enxergo ainda 100%, mas é uma visão que, enfim, me permite viver, me permite fazer tudo, né? Eu sou independente e etc, faço tudo, sou fotógrafa, inclusive, com essa visão. Então, se eu for abençoada com essa visão, assim, pro resto da minha vida, eu tô muito grata. Ó, a Jéssica também, a Jéssica Jacobina, também fez pergunta a respeito do hospital que eu vou em Goiânia, né? Onde que você pega as suas lentes, enfim. Jéssica, obrigada, viu, por comentar. E é o seguinte, hoje eu não preciso mais de lente corretiva, mas quando eu usava lente de contato, eu comprava através de um site chamado Elens, e aí eu colocava lá o meu grau certinho, selecionava a lente que eu gostaria, que eu tava gostando de usar, e era isso. Então chegava na minha casa, né, os pares lá, o kit com os pares de lente. Quanto ao hospital que eu vou em Goiânia, eu operei no Instituto Pan-Americano, mas a minha médica mesmo, que eu costumo ir sempre em Goiânia, fica no Instituto de Olhos Limonge, aliás, Hospital de Olhos Limonge. Também teve uma pergunta do Facebook da Carminha. Ela fez a seguinte pergunta: sua visão é diminuída ainda? Sim, ela é uma subvisão ainda, ela é considerada uma subvisão ainda devido à toxoplasmose, devido às lesões que eu tenho na retina. Você vê um pontinho escuro ou um monte? Bom, muito obrigada por perguntar. E, na verdade, eu vejo um monte de pontinho escuro, um monte mesmo nos 2 olhos. Se eu olhar assim numa superfície bem branca, tipo um lençol, ou no céu, assim, que é uma cor lisa, né, quando o céu não tá nublado, aquele azul bem límpido, eu consigo ver vários pontinhos, mas não são pretos, são cinza bem clarinho. E se eu não estiver prestando atenção neles, eu nem reparo que eles estão lá, eu já me acostumei. E, tipo, quando eu olho assim, eu fico olhando eles, acompanhando, sabe, minha visão. Mas só se eu prestar atenção. Então tem muitos. Esses pontinhos são chamados ali de moscas volantes pelos médicos, né? Bom, pessoal, essas foram as perguntas que vocês deixaram. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero dizer que, assim, tem muita gente que deixa recado aqui nos meus vídeos pedindo pra eu montar um grupo de WhatsApp ou que pede pra eu passar o WhatsApp. Mas, infelizmente, o meu WhatsApp, ou felizmente, não sei, ele é de trabalho. Então, o YouTube ainda não é um trabalho, é um hobby, é uma paixão minha. E como eu sou fotógrafa, eu trabalho bastante pelo WhatsApp. Então, assim, é bem inviável eu atribuir mais
essa função ao meu WhatsApp, senão eu não ia conseguir responder todas as mensagens. E eu tenho que priorizar os meus clientes, né, para responder os meus clientes e não os inscritos aqui do canal pelo WhatsApp. Mas vocês podem sempre mandar e-mail. O meu e-mail é blogalemdemim@gmail.com. Esse e-mail sempre tá aqui embaixo na caixa de descrição. Além disso, vocês também podem deixar mensagens nas minhas redes sociais, mas é mais complicado eu responder nas redes sociais. Eu sempre tô priorizando os e-mails. Então, assim, não tem como eu passar o WhatsApp, mas sempre pode mandar e-mail que eu respondo, ou me fala ali nas redes sociais, que se eu demorar um pouquinho, não se preocupe, porque eu também respondo, mas às vezes eu demoro um pouquinho mais. Então é isso, um beijo pra vocês, muito obrigada. Se você comentou, se você perguntou, se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que aí eu procuro responder aqui embaixo mesmo. E tá tudo bem comigo, o médico já me autorizou a usar maquiagem, eu já tô em casa de novo, já me autorizou a voltar a fazer exercícios, então assim, eu tô com uma vida um pouco mais normal. E hoje tem menos de 30 dias, acho que tem 20 e poucos dias assim que eu operei. E tá tudo bem, eu só tô usando óculos de sol pra sair, tô fazendo o uso dos colírios, né, a cada 3 horas. Então eu peço muito pra vocês deixar o like, que é muito importante para me ajudar na divulgação aqui do canal, e assina o sininho de notificações, porque assim você vai saber sempre que tiver vídeo novo. Beijo e até mais!